Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar com a nossa leitura do livro Ladrões de Sonho, do autor Rick Renner. E hoje nós vamos estar iniciando o quarto capítulo intitulado Mantenha o fogo aceso pelo sonho que está no seu coração. Esse capítulo também nós vamos dividir ele em 4 partes, ok? Vamos lá? Todos os que são nascidos no reino de Deus, por aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebem um propósito específico para suas vidas, e você não é exceção. Você nasceu de novo pelo Espírito de Deus, não apenas para ser um filho de Deus, mas para ser um filho de Deus com poder. Como João 1,12 afirma de tão clara, mas a todos quantos o receberam, em parênteses, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você tem o poder de Deus. Esse poder divino reside dentro de você em virtude da sua nova natureza. Ele veio no exato momento do seu novo nascimento, quando o Espírito Santo regenerou seu espírito humano, morto, e o tornou vivo para Deus. Nesse exato momento, todo o poder do céu desceu para recriar a parte de você que estava morta. A parte de você que nunca havia conhecido Deus, nem se expressado de forma temente a Ele. Instantaneamente, seu espírito foi totalmente transformado. Nessa fração de segundos, você passou da dimensão da morte para a vida. Ver 1 João capítulo 3, verso 14. Quando Deus o resgatou do reino das trevas e o transportou para o reino do seu Filho amado. Ver Colossenses capítulo 1, verso 13. De repente, todos os planos de Deus para a sua vida, planos que foram ativados antes mesmo da fundação do mundo, começaram a brotar e a florescer diante dos seus próprios olhos. Seu propósito, seu destino, sua razão de viver. Entre parênteses, porque sua vida não é de modo algum acidental, fecha parênteses. Começaram a adquirir um foco mais claro. É por isso que o objetivo principal de todos os crentes deveria ser descobrir o plano de Deus para suas vidas e depois persegui-lo com toda a força e poder. E isso inclui você e eu. Fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito para o qual nascemos deve ser nosso maior desejo e nossa mais elevada aspiração na vida. Deus disse a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei, te constituí profeta para as nações. Jeremias capítulo 1, verso 5. João Batista foi chamado por Deus para pregar antes de nascer, e ele saltou no ventre de sua mãe Isabel. Ela foi cheia do Espírito Santo. Vê Lucas, capítulo 1, verso 41. O apóstolo Paulo também tinha uma consciência apurada acerca de seu destino. Ele sabia que Deus tinha planos para ele antes mesmo do seu nascimento. Foi por isso que Paulo descreveu o Pai como o Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Tanto Jeremias quanto Paulo tinham uma motivação que os impelia, uma vontade forte e uma atitude determinada de fazer algo grande que cumprisse o propósito para o qual eles haviam nascido neste mundo. Um dia, quando sua corrida nessa terra terminar, o mesmo deve ser dito de você. Há algo em conhecer o plano e o propósito de Deus para a vida de uma pessoa que dá a ela um senso de direção mais focado e um alvo para mirar nas decisões que precisa tomar. Sem esse senso de direção, as pessoas têm a tendência de se atrapalhar e perambular sem destino pela vida. É exatamente por isso que Provérbios 29, 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. A Nova Versão Internacional diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. A expressão se desvia retrata uma imagem de pessoas sem objetivo, sem senso de direção, sem propósito, sem motivação que as impulsione, sem um alvo para mirar suas vidas. Consequentemente, porque elas não têm nenhum senso real de destino, elas se desviam, andando a esmo de um lado para o outro, enquanto vivem de uma forma egoísta para si mesma e sem destino. E quando o tempo delas nesta terra termina, acabam deixando esta vida sem nunca ter realizado nada de significativo
ou sem ter contribuído muito para este mundo. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo disse: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 ao 26. Quero que você observe especialmente que Paulo disse: correi de tal maneira que o alcanceis. Isso torna uma coisa muito clara. Deus quer que você conheça e cumpra a sua parte no plano dele. E deixa outra verdade muito clara também. Para alcançar o que Deus planejou para a sua vida, isso exigirá algum esforço de sua parte. A determinação de Paulo. Quando os corredores correm em uma corrida, eles têm um objetivo diante deles e um pensamento primordial em suas mentes: alcançar a linha de chegada. Tendo essa ilustração em mente, Paulo nos diz para corrermos com toda a nossa força, mantendo o foco na linha de chegada, cumprindo o propósito para a nossa vida que nos foi revelado. Você poderia perguntar: mas por quanto tempo devo continuar correndo, me esforçando e tentando? Paulo disse que para continuar correndo e trabalhando até você alcançar. A palavra alcançar é o grego katalabano, que é composto por duas palavras, kata e lambano. Essa palavra é muito semelhante à palavra katecho, segurar firme, que estudamos no capítulo 1. Como você deve se lembrar, a palavra kata descreve alguma coisa que está descendo, enquanto lambano significa pegar ou agarrar alguma coisa. Quando unidas em uma única palavra, as duas se tornaram katalambano, uma palavra que tem um significado poderoso. Alcanceis retrata a imagem de alguém que encontra alguma coisa pela qual tem ansiado por toda a vida. Em vez de perdê-la ou deixar passar a oportunidade de possuí-la, a pessoa se lança sobre ela com toda a sua força, tomando posse dela e agarrando-a com alegria. Essa palavra também traz consigo a ideia de um corredor que corre ferozmente com toda a sua energia, avançando em direção à linha de chegada. Finalmente, ele atinge o objetivo e cruza a linha de chegada Agora, o prêmio é dele porque ele deu nessa corrida tudo o que tinha para dar e correu com toda a força que conseguia. O corredor se preparou, ele treinou e se esforçou, e todo o seu esforço determinado foi recompensado. Se ele tivesse encarado essa oportunidade de forma apática, o prêmio teria ido para outra pessoa. Mas porque ele correu para alcançar, agora está com o prêmio em sua mão. Paulo usou a própria vida como exemplo, dizendo a nós que ele estava correndo esse tipo de corrida espiritual de forma feroz, a fim de cumprir o seu próprio destino. Sabendo que havia sido chamado para pregar, ele fazia o impensável, até mesmo o desnecessário de tempos em tempos. Paulo estava disposto a fazer as mais difíceis tarefas, a correr os maiores riscos e a viver um estilo de vida de sacrifício. Tudo com o propósito de fazer o que Deus o havia chamado para fazer. Paulo tinha estabelecido seu destino como um alvo, assim como um corredor que nunca tira os olhos da linha de chegada. Em vez de fazer uma corrida preguiçosa e indiferente, Paulo fez tudo o que estava em seu alcance para pregar o evangelho como Deus o havia chamado a fazer. Se isso significasse conseguir um emprego paralelo a fim de poder pregar, era isso que Paulo fazia. Atos 18:3. Se isso significasse tornar-se como um judeu para poder pregar aos judeus, era isso que ele fazia. 1 Coríntios 9:20. Se isso significasse tornar-se como os que não têm a lei, a fim de ganhar os que não tinham a lei, era isso que ele fazia. 1 Coríntios 9:21. Paulo se tornou tudo para com todos os homens, com o propósito de que pudesse ganhar tantos quanto fosse possível para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, verso 22. Paulo sofreu dificuldades, perseguição, necessidade, frio,
fome, nudez, a falta de um teto, problemas com falsos irmãos e problemas com os verdadeiros irmãos. Ele sofreu na cidade, no deserto e até no mar. Ele foi muitas vezes afligido por perseguição, espancado e perturbado por pessoas religiosas, mas nunca perdeu de vista o fato de que nasceu para cumprir seu destino. Independentemente do que cruzasse seu caminho, Paulo mantinha uma coisa como primordial em sua mente e proeminente em seus pensamentos. Preciso alcançar o prêmio do alto chamado de Deus em Cristo Jesus. Preciso cumprir o propósito para o qual eu nasci. Preciso terminar a corrida que Deus colocou diante de mim nesta vida. Como ele disse aos Filipenses, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. Se você quer alcançar a vontade de Deus para a sua vida, precisa viver a vida todos os dias como Paulo vivia, com uma atitude de ousadia, santa e com uma determinação dada pelo Espírito Santo. Somente isso irá levá-lo a atravessar os obstáculos e os ataques do inimigo, trazendo-o finalmente ao lugar que Deus deseja para a sua vida. Quero que você observe mais uma coisa que Paulo disse. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. 1 Coríntios 9:26. Isso nos diz que Paulo não estava andando a esmo, nem lhe faltava direção. Ele não ficava tentando isso ou aquilo e depois seguia em frente para tentar outra coisa, a fim de tentar entender o que deveria fazer. Em vez disso, Paulo tinha direção. Em cada situação e em cada mudança nos acontecimentos, ele buscava a Deus para conhecer a sua vontade e o seu plano perfeito. Depois, Paulo se esforçava para executar esse plano divino exatamente como o Espírito Santo revelava. Ao longo do seu ministério, Paulo demonstrou firmeza e determinação. Ele tinha decisão, força de vontade, ânimo, coragem, persistência, tenacidade e uma mentalidade irredutível. Paulo era um tipo de homem simples e direto, que não cedia e que havia tomado uma posição, colocando todo o coração no seu chamado. Ele não estava esperando que algo acontecesse por acaso. Não havia isso de talvez eu faça, talvez eu não faça. Paulo sabia o que Deus queria e ele perseguiu o plano do Senhor de todo o coração até chegar o dia no fim da sua vida em que ele pôde dizer sem hesitar: completei a carreira. 2 Timóteo 4:7. Que testemunho triunfante! Esse deveria ser o nosso objetivo na vida também. No final da nossa vida, deveríamos poder olhar para trás sem remorsos, sabendo que, ainda que não tenhamos feito tudo exatamente certo, fizemos a coisa mais importante corretamente. Permanecemos na rota, mantivemos o senso de foco e cumprimos o propósito principal de Deus para a nossa vida. Infelizmente, muitos crentes hoje não têm a determinação e a direção de Paulo. Eles estão vivendo sem objetivo, não têm senso de direção e, portanto, realizam muito pouco, se é que realizam alguma coisa em suas vidas. Talvez até saibam o que Deus quer, mas lhe falta a determinação para continuarem perseguindo esse sonho até ele se cumprir. Portanto, eles vivem na incerteza como aqueles que dão socos no ar e nunca vencem a luta, ou como aquele que corre uma corrida sem entusiasmo e por isso nunca vencem. Se você olhar para trás, para o que conseguiu na vida, verá que essas realizações só aconteceram porque você dispôs seu coração em prol do objetivo e o perseguiu vigorosamente até ele acontecer. Não há dúvida de que você tem um propósito divino ou que Deus colocou seu chamado na sua vida. Ele até planejou sua vida antes da fundação do mundo. Deus tem ideias maravilhosas sobre você e os seus dias nessa terra. A questão importante é esta: você quer descobrir essas ideias divinas e dedicar sua vida a realizá-las? Se sua resposta for verdadeiramente sim, que hoje seja o dia em que você disponha o seu coração para atingir esse objetivo. Não se permita ser indiferente, dissimulado ou facilmente desanimado. É hora de uma dose de determinação.
Você precisa manter a atitude de não importar que tipo de ataque o inimigo tente ou quão grandes os obstáculos se tornem. Eu estou nisso até o fim. Não vou viver toda a minha vida deixando passar o que Deus planejou para mim. Independentemente da inconveniência que eu tenha de suportar, do preço que eu precise pagar ou dos ajustes que eu tenha necessidade de fazer nas minhas atitudes, no meu estilo de vida ou nos meus planos para o futuro, vou correr esta corrida e vou vencê-la. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.